Na era da internet, das redes sociais, quase tudo o que você faz fica registrado e fica acessível a qualquer um. E quando você menos imagina, surge um problema provocado por algo que parecia superado lá num passado distante. É por isso que surgiu a discussão sobre o chamado esquecimento digital. É o direito de apagar o passado na internet. Mas será que esse direito existe? E como transformar isso em lei? A expressão ainda é pouco conhecida. Você já ouviu falar em direito ao esquecimento digital? Não faço ideia. Mas ela pode se tornar cada vez mais popular se depender de gente que não quer ver certos conteúdos no mundo virtual. Imagine a internet como uma sala repleta de arquivos. Todo mundo do planeta inteiro pode frequentar. E essa sala vai acumulando cada vez mais documentos, muitas informações. Mas para achar alguma coisa aqui não é preciso revirar tudo, não. No mundo digital, é possível recuperar um arquivo de muito tempo atrás com muita facilidade. E tudo fica aqui para sempre. Só que agora tem quem deseja esquecer, apagar o que um dia caiu na rede. Se a pessoa se arrependeu e isso prejudicou ela depois em algum trabalho que ela vai fazer, acho que sim, tem que ser apagado. O jornal você lê e tá ali, mas a internet as pessoas vêm e vão passando uma para outra, né? Olha o que aconteceu, deixa eu postar para você, deixa eu compartilhar. E aí, quer dizer, tua vida tá estragada no Brasil inteiro. Direito ao esquecimento digital é uma ferramenta que possibilitaria excluir certas informações da internet. Elas deixariam de aparecer com destaques nos sites de busca. O direito ao esquecimento digital é a ideia de que o indivíduo não é obrigado a conviver com fatos antigos, desatualizados e que não têm relevância para o público e que podem, de alguma forma, atrapalhar o pleno desenvolvimento da vida dele. Foi o caso do advogado Mário Costeja, que nasceu no Brasil, mas vive na Espanha desde criança. Mário viu o nome dele aparecer nos jornais relacionado a uma dívida com o governo espanhol. O problema? O advogado diz que já não havia dívida a ser paga. Era final da década de 90. E a questão que ele gostaria de ver apagada para sempre iria assombrá-lo muito tempo depois. Tudo porque a história caiu na internet. Ele está lá agora no norte da Espanha e aceitou conversar com um Domingo Espetacular para a gente entender de fato o que aconteceu. Como estás? Bien, Mário? Bien, muchas gracias. Mário conta que a notícia da dívida começou a atrapalhar a vida profissional dele. Por isso entrou na justiça para que o conteúdo não aparecesse no site mais popular de buscas. Em 2014, ele venceu o processo. Ter um controle sobre seus dados, as pessoas. Hoje, Mário trabalha ajudando outras pessoas a conseguir o mesmo. Ele diz que não se trata de liberdade de expressão, mas de uso comercial de dados pessoais. Mário diz que respeita quem queira se expor na internet, mas defende quem quer preservar a vida dela. Mas também tem que respeitar ao que queira sua intimidade. O posicionamento da empresa de buscas não foi favorável a essa decisão. Em audiência pública, um representante expôs um argumento muito utilizado por quem vê o lado perigoso do esquecimento digital. Ele disse: o reconhecimento do direito ao esquecimento permitirá que informações verdadeiras sejam removidas da internet de modo facilitado, apenas porque desagradam alguém. Ainda assim, o caso do espanhol fez com que a empresa responsável mudasse a política de remoção de dados. Hoje, as solicitações de retirada de conteúdo são feitas diretamente à empresa e não à justiça. Quase metade dessas solicitações são atendidas. Mas tudo isso só na Europa. Aqui no Brasil, a única maneira de ter uma publicação fora dos principais buscadores da internet é por meio da justiça. É um processo custoso, muitas vezes demorado, e que nem todas as pessoas têm a possibilidade de aguardar. Às vezes uma oportunidade é perdida nesse intervalo, às vezes ela sofre um dano moral que também, de alguma forma, vai ser definitivo para ela.
O Supremo Tribunal Federal discutiu essa semana o chamado esquecimento na esfera civil, ou seja, a exposição pública de um fato. Por enquanto, nada específico voltado ao direito ao esquecimento digital. Esse conflito deve ser resolvido no caso a caso, porque uma regra geral não vai resolver todos os possíveis casos envolvendo o direito ao esquecimento e pode criar distorções na aplicação dessa lei que são ruins para o direito. Neste debate, questões como a liberdade de imprensa e o direito à informação provocam polêmica. O esquecimento digital poderia ocultar dados sobre o crime de um indivíduo, mas também, por outro lado, poderia ajudar uma pessoa prejudicada por uma informação desatualizada ou por alguma coisa que ela mesma tenha colocado numa rede social, mas não quer mais que seja divulgado. Algo que pode facilmente atrapalhar em uma seleção de emprego, por exemplo. Este consultor de recursos humanos diz que conferir o nome de um candidato a emprego na internet é um procedimento cada vez mais comum. Se você tem uma empresa que tem, por exemplo, um valor muito forte, ser colaborativo, né? E aí você olha na rede social dele, não tem nenhuma publicação, por exemplo, de trabalho social, ou não tem ele junto com os amigos, ou não tem ele trabalhando em equipe, é muito individualista, né? De repente pode ser que não seja uma pessoa para trabalhar com a gente. Outro exemplo, o jogador de futebol Jetterson, hoje no Curitiba, já foi vítima da própria postagem em redes sociais. Em 2016, perdeu uma oportunidade de jogar com a camisa do São Paulo. A contratação durou 5 horas. Foi o tempo que os torcedores levaram para vasculhar a internet e descobrirem que, 3 anos antes, ele fez uma postagem debochando dos São Paulinos. Bastou para a direção do São Paulo voltar atrás e rapidinho desfazer o contrato. E se eu tivesse lembrado disso, com certeza eu teria apagado, para não causar o que realmente aconteceu, né? Até hoje, ao colocar o nome do jogador na internet, logo aparece uma linha com o nome do atual clube e outra com a sigla do São Paulo. E lá toda a confusão com a mensagem que Jetterson gostaria de esquecer. Espero servir de lição para outras pessoas aí, para que não aconteça o mesmo com elas. Se ele pudesse entrar com pedido de esquecimento digital, o que iria acontecer? Bom, primeiro é preciso entender como os dados surgem nos sistemas de busca. É pela chamada indexação. A palavra indexação, ela vem da palavra índice, ou seja, onde eu vou ter alguma chave de busca. Então, quando eu tenho um índice, é através daquela palavra que é o índice que eu vou buscar os demais documentos referentes àquela palavra. Por exemplo, na prática é o seguinte, imagina que a gente tem uma palavra, por exemplo, artista X. Essa palavra ela vai ser buscada por toda a internet e todos os documentos que estiverem ligados ao artista X serão indexados, ou seja, relacionados ao artista X. E também será feita toda uma classificação de proximidade. Ou seja, se eu tenho determinado documento ou determinada página, determinado site, blog, post, que está mais relacionado àquela palavra. Ou seja, para atender um suposto pedido de esquecimento digital, seria preciso desassociar um nome específico de determinados assuntos nos buscadores da internet. Mas que fique bem claro, o conteúdo não é apagado dos sites. Ele apenas deixa de aparecer com facilidade nas buscas. E o esquecimento digital não serve para publicações falsas ou mentirosas. Até porque, nestes casos, há outros mecanismos de combate na justiça. Uma questão bem delicada e que ainda promete causar muita polêmica nas redes. Se fosse uma coisa ruim, no meu caso, eu adoraria que fosse esquecido.